Eu peço que vocês abram em Hebreus, a famosa galeria dos heróis da fé, Hebreus 11. Só para a gente dar uma pincelada. Hebreus 11, eu vou ler do 1 ao 12. Hebreus 11, 1 ao 12. Quem for achando diz amém. Quem for achando diz amém. Amém? Amém? Glória a Deus, está todo mundo aqui. E diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Vou repetir. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela fé, por Deus, por meio da palavra foi criado. Haja luz. Vou ler o 3 novamente. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que não se vê, não foi feito por aquilo que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era um justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho do que agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Até aí, gente. Essa galeria vai até o 12, eu falei até o 12, eu vou parar por aqui. Não sei se é porque eu não estou enxergando, mas eu vou parar por aqui. Mas assim, ele começa dizendo, e é algo que a gente está acostumado a ouvir: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que você não vê. E aí ele vai comprovando que, ele já começa de cara, dizendo que o mundo foi criado por meio da fé, pela palavra de Deus. Então o mundo foi feito das coisas que não se vê, ou seja, o espiritual nasceu primeiro do que o material. Se você quiser anotar, pode anotar. O espiritual nasce primeiro que o material. Isso aí é uma chave espiritual para nós. Porque a fé é a certeza daquilo que eu não vejo, a convicção daquilo que eu espero. Deus nos ensinou que, nesse versículo, que o espiritual veio primeiro do que o material. Pela fé e pela palavra, Deus cria o mundo. Então nós já entendemos também que a fé atua por meio da... A fé atua por meio da palavra. A palavra é um veículo, ou melhor, a palavra é um dos veículos da fé. A palavra é um dos veículos que traz aquilo que é invisível se tornar visível. Isso tanto para o bem quanto para o mal. O mundo foi criado pela palavra. Jesus no deserto foi tentado pela palavra. Quando Jesus é tentado, ele rebate a Satanás com a palavra. Tudo que existe, subsiste pela palavra, diz João. Nada do que foi feito se fez, senão pelo verbo. Então a fé, o espiritual, tanto para o bom quanto para o mal, ele atua por meio da palavra. Por isso nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos. A Bíblia diz que a nossa língua é como o leme de um navio. A Bíblia diz que o poder da morte e da vida está na língua. Por que a Bíblia diz isso? Porque é Deus falando. Deus sabe que o invisível se torna visível por meio da fé com a palavra.
Agora é muito mais profundo do que nós imaginamos. Eu gostaria de fazer um paralelo sobre a fé, para a gente entender que existem alguns tipos de fé na Bíblia Sagrada. Como assim? Exatamente, existem alguns tipos de fé na Bíblia Sagrada. Vocês não precisam abrir, mas só anotem. Tiago 2, 26. Tiago 2, 26. E Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, versículo 8 e versículo 9. Vocês anotaram? Tiago 2, 26 diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Vou repetir. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Agora olha que interessante. Em Efésios diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Espera aí, existe uma contradição aqui na Bíblia. E agora? Em Tiago está dizendo que a fé sem obras é morta. Em Efésios está dizendo que a nossa salvação é pela fé e não vem pelas obras. E agora? Aí que está interessante de nós entendermos os contextos daquilo que nós lemos. Porque alguém pode pegar esses dois versículos, colocar na mesa e você ir agora. Realmente. Eu creio e faço alguma coisa. No outro versículo está falando que eu só creio e não faço nada. Só que o contexto de Efésios está falando de salvação. Efésios está falando de uma obra que Cristo fez na cruz por nós. Ele diz: porque pela graça sois salvos. Opa, a nova salvação. Por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Deus é muito sábio. Então aqui nós estamos falando de dois tipos de fé. De uma fé que eu direciono para o Cristo, que ela resulta em salvação. E de uma fé social, que ela resulta em obras. São dois contextos diferentes que parecem uma contradição, mas está falando sobre dois tipos de fé. Eu vou tentar clarear mais. Não tem como eu fazer algo para alcançar salvação. Eu posso ter a maior fé, posso fazer tudo. Não tem como eu fazer algo para alcançar salvação. Posso fazer 40 dias de jejum. Posso dar o meu dízimo todos os meses, com fidelidade, como ensinava lá no Antigo Testamento. Isso não pode comprar a minha salvação. Só existe um caminho pelo qual nós alcançamos a salvação, que é crer, absolutamente crer confiadamente no sacrifício de Jesus. Produz salvação. Agora, que fé é essa que Tiago está falando? No contexto de Tiago, ele estava falando assim: olha, você fala para o irmão que está na rua passando frio, Deus te abençoe e vai embora, não adianta. Você entende que muda o sentido da fé? Deus te abençoe e eu creio que Ele vai te aquecer, e você não dá um cobertor, a sua fé é morta. É isso que ele está querendo dizer. Vocês estão compreendendo? Amém? Agora, por que eu falei que é muito mais profundo do que nós pensamos? Porque ainda que a fé atua por meio da palavra, ela está muito mais profunda do que nós imaginamos. Muito mais profunda. O que comprova que isso está muito mais profundo do que aquilo que imaginamos? É porque a Bíblia diz, Jesus interroga uns fariseus uma vez, e ele fala assim:
olha, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Honrar com os lábios é um caminho. Confessar coisas positivas e declarar vida é um caminho. Mas isso precisa vir de dentro de nós. Isso precisa estar muito, muito no profundo. E quando nós vamos medir a nossa fé, é só nós imaginarmos os momentos difíceis que nós passamos, os nossos medos, os nossos temores. Eu vi uma pregação uma vez e um pastor falou algo muito interessante. Um pastor muito conhecido, Tim Keller, acho que é Tim Keller, não sei como é que traduz, acho que Tim Keller, ele é um cara fenomenal, é um teólogo muito conceituado. E ele falou que ele muitos anos no ministério já, e ele descobriu que ele mentia. Quando o Espírito Santo falou para ele, como que era a mentira dele, né? Alguém ligava para ele e ele falava para a esposa: fala que eu estou dormindo. Ele estava muito cansado. E aí teve um dia que o Espírito Santo falou assim: você mente. E aí ele falou assim: meu Deus do céu, eu sou um mentiroso. E aí olha que interessante. Ele falou que nessa busca por tentar melhorar, caiu essas escamas dos olhos dele, e ele percebeu que por baixo de um pecado sempre tinha outro pecado. Olha que interessante isso. Por baixo de um pecado sempre mora outro pecado. Um abismo chama outro abismo. Em que sentido ele quis dizer isso? Ele quis dizer assim: por que eu minto? Por que eu mando dizer que eu estou dormindo? Às vezes era uma cobrança. Então por baixo da mentira tinha o medo dele enfrentar aquilo. Por baixo da mentira do pecado tinha o medo, o pecado do medo. Vocês estão compreendendo? Então, se nós analisarmos, isso é muito incrível, porque eu comecei a pensar nisso. Por baixo de um pecado sempre existe outro. Por que eu sou ansioso? E eu começando a refletir, por que eu sou ansioso? Existe outro pecado por baixo da ansiedade, o medo de não dar certo. Tem um teólogo, John Stott, que ele diz assim: o diabo toma fé no café da manhã. O diabo toma fé no café da manhã. Ou seja, toda vez que você acorda e você duvida de algo, ou você sente medo de algo, o diabo está se alimentando e ficando mais forte. É claro que isso é uma figura de linguagem. Mas ou seja, o medo é o oposto da fé. Existe um medo que é saudável, onde você está na beira de um precipício, você fala assim: eu não vou mais adiante porque eu posso cair. Existe um medo que é da prudência, é algo saudável. Mas o medo que te bloqueia não é divino. O medo que bloqueia a nossa vida, que bloqueia a nossa forma de viver, que nos trava, que nos paralisa, não tem raiz em Deus. Por isso que eu estou querendo dizer e compartilhar com vocês que estão aqui, com vocês que estão em casa e comigo mesmo, que é muito mais profundo esse negócio de fé do que simplesmente confessar com a boca. Que eu posso muito bem dizer que eu tenho fé, que eu sou homem de fé, que eu às vezes tenho atitudes até de homem de fé, mas no meu íntimo, muitas vezes eu não tenho fé, eu tenho medo. Segunda Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz assim, versículo 4. 2 Coríntios 10, 4. É a introdução, gente, eu vou chegar ainda num ponto. Ou na verdade é a parte teológica do estudo isso. 2 Coríntios 10, 4 diz assim: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus,
para destruir fortalezas. Destruirmos raciocínios falaciosos. Vou repetir. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruirmos raciocínios falaciosos. Sabe o que é falaciosos? Que leva à falência. É o significado da palavra, que está na Bíblia. Raciocínios que levam à falência. Nós estamos trilhando aqui um raciocínio desde o início da mensagem. Desde o início nós estamos recebendo alertas que, primeira coisa que eu preciso entender é que eu preciso colocar um freio em tudo aquilo que eu falo, porque eu sei que o mundo foi criado pela fé com a palavra. Eu preciso estar esperto que eu estou entendendo que tudo que é espiritual se torna material através da palavra. Eu falei que isso acontece com as coisas ruins, mas eu quero enfatizar com as coisas boas. Nós precisamos professar a palavra. Meu pai falou para mim esses dias, olha, quando você entrar em tal lugar, entra falando, entra profetizando. Quando eu ligo para minha avó, bem velhinha, quando eu ligo para ela, faz tempo que eu não ligo falar nisso, preciso ligar. Quando eu ligo para ela, ela atende o telefone assim, glória a Deus, aleluia, Senhor, abençoa o teu servo, esse adorador do Senhor. Ela não me dá oi no telefone. Pai, eu abençoo a casa dele, o filho, tal, ela vai falando o nome de todo mundo. Depois que ela termina a oração, ela me dá oi. Porque ela aprendeu que ela precisa professar a palavra. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu tenho uma tese que pode ser uma viagem minha, mas não só a palavra vem por ouvir e ouvir. Qualquer conhecimento vem por ouvir e ouvir. Você vai para a faculdade, quer estudar administração, você vai ouvir e ouvir e ouvir sobre administração, fazer exercícios, você vai se tornar um administrador. Você vai ouvir e ouvir sobre Deus, medita. Por isso que a Bíblia fala, Deus é sábio, né? Medita de dia e de noite. Meditar não é simplesmente ler, é ficar remoendo durante o dia aquela mensagem, até que aquilo se torne uma verdade. Até que a gente ande por fé e não por vista. Amém? Está dando fé em vocês isso aí? Eu li em 2 Coríntios 10, versículo 4, porque ele retrata muito isso. As nossas armas não são carnais, poderosas em Deus para destruir fortalezas e destruir raciocínios que levam à falência. Neurociência, existe tanto conhecimento hoje que nós temos. Psicologia, e o mais precioso de todos, a Bíblia, que é a mãe de todas as ciências, está ensinando aqui nesse versículo o que a psicologia ensina, o que a neurociência ensina sobre crenças negativas, sobre crenças positivas, que foram formadas dentro de você e de mim desde a nossa infância. Nós nascemos, nós somos um papel em branco, por isso que tudo que meu filho passa hoje, tudo que ele vive, como ele reage, toda hora eu fico me questionando e perguntando, tudo que ele está reagindo é algum reflexo? Se não é algum reflexo meu, eu preciso orar. Porque existem crenças, nós nascemos como um papel em branco, e essas crenças vão sendo geradas, que a Bíblia chama de fortalezas, que está lá dentro, incutida. E é tão interessante isso, porque eu estava hoje estudando um pouco a respeito de John Wesley. John Wesley foi um dos caras mais avivalistas que já existiram na Inglaterra. Ele revolucionou, tipo assim, ao ponto do cara ir para uma praça e de ter quase 30 mil pessoas para ele pregar. Isso tocou muito forte a história de John Wesley, porque coligou com aquilo que eu estava meditando. Olha que interessante, a história de John Wesley é assim,
ele muito pequeno, um pai pastor da igreja anglicana, uma família de pessoas tementes a Deus. E ele muito pequeno ainda, eles estavam todos dormindo em sua casa, é verídico, tá? Estavam todos dormindo em sua casa. E a casa deles começou a pegar fogo. Só que eles dormiam. A casa começa a pegar fogo. E uma das irmãs de John Wesley, ele acorda porque caiu um estrado em cima dela. Aquilo pegando fogo, ela correu para o quarto do pai e chamou o pai. E nisso a casa já estava em chamas. Pegou fogo muito rápido. E nisso eles saem correndo. E eles descem correndo. A esposa grita, não, John Wesley, John. E o marido viu que a chama estava muito alta. Ele sai puxando ela, arrasta ela e a irmã, e sai para fora da casa. Tamanho eram as chamas. Quando eles saem, já tinha vizinhos, já tinha bombeiros, tudo já tentando apagar aquele fogo. E ela grita, John está lá dentro, John está lá dentro, John está lá dentro, John está lá dentro. Naquele momento, a família inteira se ajoelha no gramado da sua casa. E a única reação que eles tinham era clamar. Então eles ajoelham e começam a clamar a Deus para que o livrasse. Conforme eles começam a clamar a Deus, que pela fé John seria livre daquilo, os vizinhos se compadecem e eles começam a fazer uma espécie de uma pirâmide humana, aquelas que a gente vê em circo. E eles orando, quando eles levantam a cabeça, os vizinhos estão arriscando a sua vida em uma pirâmide humana. Chegaram até o sobrado, a parte de cima, arrancaram o John lá de dentro, vivo, e trouxeram para os braços da família. Através de um clamor, de uma fé. E assim nasce a história de John Wesley. E ele cresce e ele quer se dedicar à vida a Deus. E ele vai para o seminário, lá no seminário ele faz reuniões bíblicas de oração. Ficou muito conhecido essas reuniões dele. E esse homem começa a se tornar um pregador fervoroso. E aí uma vez perguntaram para ele, qual é o segredo de você conseguir reunir tantas pessoas em um mesmo local? Aí ele responde, eu queimo primeiro, e quando eu vou pregar, eles só vão me ver queimar. Ele tinha em sua memória que ele saiu das chamas, que ele foi livre das chamas, e ele tinha decidido que ele ia queimar por Deus, queimar por Jesus, queimar por este evangelho. E ele queimava tanto que ele ia para as praças e ele dizia, eu vou queimando já, eles só vão me ver queimar. Estou contando a história dele para falar sobre uma fé profunda. E olha como isso é profundo. Se com o John Wesley foi assim, quem sabe com nós? John Wesley cria o desejo de pregar nos Estados Unidos. Então, ele entra dentro de um navio, junto com um monte de pessoas, e ele embarca. Vocês estão ouvindo algum barulho de alguma coisa? Celular de alguém? Tá desligado o ventilador. É o celular, alguma coisa. Acho que essa caixa aqui, ó. Parou, era o seu, negão. Gente, John Wesley embarca nesse navio e ele vai lá pro Converse. Tinha um monte de gente lá. Dentro desse navio tinha um grupo de pessoas que se chamava moravianos. Quem eram os moravianos? O nome moravianos é porque eles moravam, eles eram refugiados e moravam em uma localidade que se chamava Morávia. Eles eram refugiados porque a igreja católica estava em guerra com a igreja protestante. E eles saem refugiados dessa guerra e eles vão para Morávia. Lá tinha um cara muito rico, com um sítio enorme, que deixa eles ficarem morando lá em comunidade. A história dos moravianos é muito, muito linda. Vale a pena pesquisar e ouvir.
John Wesley está nesse navio e no meio do mar, o que acontece? Uma baita de uma tempestade. Essa tempestade é tamanha que aquele navio começa a balançar, algumas partes do navio começam a quebrar. John Wesley está junto com esses moravianos, começa a vir raio, trovão, o navio balançar, a parte do navio quebrar. John Wesley começa a ficar desesperado. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Esse é um testemunho que ele conta. E ele desesperado com aquela tempestade, morrendo de medo. Quando ele olha para o lado, os moravianos estavam louvando a Deus no meio da tempestade. E ali então ele falou: quem são esses moravianos? Porque aqui eu estou prestes a morrer e eles estão louvando no meio de uma tempestade. E ele chega até eles e fala: gente, a gente vai morrer, vamos fazer alguma coisa, vamos orar. E eles louvando a Deus. Até que aquela tempestade se acalmou e ele chegou nos Estados Unidos. John Wesley relata que naquele navio foi a conversão deles. Agora vocês entendem que eu falei de um cara que estava pregando para milhares de pessoas, que cresceu com um testemunho fenomenal, e ele disse que a conversão dele genuína foi dentro desse navio. Porque quando ele chegou nos Estados Unidos, ele entendeu: o que está imperando dentro de mim ainda é o medo. Não é a fé. Porque a fé dos moravianos impactou a minha vida. Porque eles não tinham fé somente de lábios, eles tinham uma fé de convicção plena no interior. As crenças dos moravianos estavam cheias de fé. As fortalezas dos moravianos eram fé, não medo. Então John Wesley se converte genuinamente. A partir de então ele começa a se examinar e ele fala: olha, a fé não é somente professar, ela precisa ser lá de dentro. Amém? É muito profundo, gente. A Bíblia é inesgotável. O conhecimento divino é inesgotável. Não tem como alcançar o fundo. É muito profundo. Por isso que, fazendo uma coligação da semana passada, quando nós falamos examine-se, pois, o homem a si mesmo, é um exercício que nós precisamos fazer diariamente. Pai, as minhas atitudes estão correspondendo a um homem de fé? Espírito Santo, a minha maneira de viver está correspondendo a um homem que se diz crer ou não? Para finalizar, depois que eu almocei hoje, lá tem um banco bacana lá, e eu deitei assim no banco, e aí eu orei, e eu falei assim antes de dormir, e tirar aquele cochilinho do almoço, né? Eu falei assim: Senhor, o tema é fé. Tem alguns estudos, tem algumas coisas já escritas, esboçadas, mas, e eu fui bem sincero, eu falei assim: eu não sei o que falar. Ainda que eu tinha algumas coisas guardadas, sabe? Escritas. Aí eu disse assim: Espírito Santo, eu não sei o que falar. Fala comigo. Então eu dormi, tirei aquele cochilinho, bateu o sinal, acordei e tal, voltei do almoço, e enquanto eu trabalhava, fazia as minhas tarefas, o Espírito Santo foi falando no meu coração. E é interessante que, conforme ele falava, eu trabalho atendendo pessoas o tempo inteiro, e conforme o Espírito Santo falava comigo, eu não conseguia conter as lágrimas. E aí eu falava assim: Espírito Santo, me ajuda aí que eu tenho que atender o pessoal. Porque
eu fui pegar um material para um rapaz do outro lado. Então eu tive que sair do escritório. Quando eu estava voltando, eu trombei com um homem que eu nunca conversei com ele assim muito a fundo. É de outro setor, é terceiro, nem trabalha lá. Mas eu sempre o vi pescar, ele gosta de pescar. Então às vezes ele está pescando, eu deito do lado dele lá, que tem uma sombrinha onde ele fica, e durmo às vezes lá na frente. Então eu nunca tive uma intimidade, nada. E aí eu voltando, eu passei por ele assim, ó. Aí ele falou assim para mim, Isaías 43. Saiu. E aí, eu acho que ele deve ter imaginado que eu nem tinha um. Porque eu não falei, glória a Deus. Não. Ele falou Isaías 53. Aí eu continuei assim. Ele também fez isso. Sabe quando a pessoa passa, falou Isaías 43. E aí eu fiz assim e fui. E aí eu fui ler Isaías 43 e não conseguia conter as lágrimas. E eu gostaria de ler com vocês também. Talvez a gente vai ler e a gente vai pausando. Isaías 43. E eu vou ler. Amém? Olha que maravilhoso esses versículos. Diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Lembrei de John Wesley aqui. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Enquanto fostes precioso aos meus olhos, também fostes glorificado, eu te amei. Pelo que dei aos homens por ti, e os povos pela tua alma. Não temas, pois porque estou contigo, trarei da tua semente desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. Darei ao norte, dá ao sul, não retenhas, trarei meus filhos de longo de minhas filhas e das extremidades da terra. E todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Trazei o povo cego que tem olhos, e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem, e os povos se reúnem. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Tá sinistro para enxergar, gente, desculpa. Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem,
e para que se ouça, e para que se diga verdade é. Visto que sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o seu servo, a quem escolhi, para que saibas, e me creais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Deus. Eu anunciei e o salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o seu Deus. Ainda que antes houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel: por amor de vós enviarei os inimigos contra a Babilônia, e todos os fareis descer como fugitivos. Isto é, os caldeus, nos navios com que se vangloriam. Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor que preparou no mar, assim diz o Senhor que preparou no mar um caminho nas águas impetuosas, em vereda. O que trouxe o cavalo, o carro, o exército e a força, eles juntamente se deitarão e nunca mais se levantarão. Estão extintos como um pavio, se apagaram. Não vos lembreis mais das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que farei coisa nova, e agora sairá a luz, porventura, não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me servirão. E os filhos da avestruz, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar-te beber ao meu povo, ao meu eleito. Esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Contudo, tu não me invocastes a mim, ó Jacó. Essa parte ainda que eu estou com dificuldade de enxergar, mas ela é muito forte. E eu, como sou muito teimoso, eu vou continuar tentando ler até o fim, amém? Ou teimoso ou perseverante, vamos lá. Diz assim, 21. Esse povo que formei para mim, para que me desse louvor, 22. Contudo, não me invocastes a mim, ó Jacó, mas te cansastes de mim, ó Israel. Não me trouxestes o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me formastes com os teus sacrifícios. Não te fiz servir com ofertas, nem te fatiguei com incenso. Não me comprastes por dinheiro cana aromático, nem com gordura, com os teus sacrifícios me enchastes, mas me destes trabalho com os teus pecados, e me cansastes com as tuas maldades. Eu mesmo, sou eu que apaga as tuas transgressões, por amor de mim. Dos teus pecados não me lembrarei mais. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntos. Apresenta as tuas razões, para que te possas justificar.
teu primeiro pai pecou e teus intérpretes precaricaram contra mim. Pelo que profanei, proferirei os maiorais do santuário, e farei de Jacó um anátema, de Israel um opróbrio. Eu vou ler até o 44, 8, versículo 8. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi, porque derramarei águas sobre os sedentos e rios sobre a terra seca, e derramarei meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre a erva como os salgueiros junto aos ribeiros das águas. Este dirá: eu sou o Senhor, e aquele chamará o nome de Jacó. Aquele outro escreverá com as mãos: eu sou o Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. A quem chamará como eu, e anunciará isso, e o porá em ordem perante a mim, desde que ordenei um povo eterno? Este que anunciei as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais, porventura, desde então não vos fiz ouvir, e não vos anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Peço desculpa aí que está difícil de enxergar mesmo. Vou ter muito mais compaixão do meu pai que não estiver lendo agora. Ainda que foram muitos versículos, no início da mensagem nós falamos que o invisível, ou melhor, o visível foi formado pela fé por meio da palavra. Tudo o que nós ouvimos agora nesses versículos me emocionou muito, pelo fato de que, quando nós lemos esses versículos, Deus falando de Jacó, eu chorava e orava e falava: Pai, aquele homem recitou esse texto para nós. Pai, eu queria ouvir isso de você também. E como filho mesmo, eu orei com essa oração sincera. Porque não sei se você consegue imaginar tamanho o amor que Deus professou. Melhor, Deus fez uma declaração de amor para Jacó. Deus já fez uma declaração de amor para você? Provavelmente sim. Deus nesses versículos faz uma declaração de amor para ele. Fala: eu que te escolhi, eu que te gerei, eu sou o teu Senhor, eu que vou te sustentar. Se passar por fogo, não vai se queimar. Ó Jacó, eu te amei. E aí no final desses versículos ele fala assim: olha, você não me trouxe ofertas de gado, você não me trouxe as primícias, você não cumpriu a lei. É exatamente isso que Deus está expressando nesses versículos. E aí ele continua: pelo contrário, você me trouxe pecados e canseiras, as suas transgressões me trouxe fadiga. Parece que nós estamos lendo o Novo Testamento, né? Uma graça abundante, aqui na época da lei.
Agora, sabe que uma das coisas que eu achei mais interessante durante essa declaração de Deus para Jacó foi que em todo o tempo ele profetizava, ele dizia que amava, e ele sempre falava: não temas, não se assombres. Aí ele falava: eu te amo, você será Israel, eu vou abençoar vocês. Aí daqui a pouco ele: não temas, não tem medo, não se assombre, eu te amo. E aí a Bíblia diz em João que perfeito amor lança fora todo medo. Se existe um caminho para nós trilharmos, o caminho da fé, ele começa com a profundidade de amor que nós temos para com Deus e reconhecendo a profundidade de amor que Ele tem para conosco. Se existe um caminho para nós sermos homens e mulheres de fé, é o caminho de que nós nos prostremos de profundidade lá dentro das fortalezas, lá como os moravianos, e dizer: Pai, não é só pela minha boca, eu quero estar plenamente confiante que o Senhor me ama, e que o Senhor me guarda, que o Senhor guarda a minha casa, que guarda a sua casa. Fique de pé no seu lugar.